nascemos completos. Olhe para uma criança e observe-a. Ela nasce perfeita, mas ainda precisa crescer. E nesse processo de crescimento, será ainda mais perfeita. Sempre me lembro de que uma criança, ao nascer, tem mãos perfeitas, mas não consegue usá-las de forma perfeita. Apesar de ter pés perfeitos, não consegue usá-los de forma perfeita. Uma criança, ao nascer, tem olhos perfeitos, mas não consegue enxergar nitidamente. Segundo a ciência, somente aos 3 meses ela conseguirá acompanhar o deslocamento de pessoas que estão próximos a elas. E a capacidade de enxergar em um sentido tridimensional vai gradualmente aumentando, e somente com 1 ano a criança terá a mesma visão que um adulto. Assim vemos que ela nasce perfeita, mas precisa ser aperfeiçoada. Em João, capítulo 19, vemos a história da crucificação. Nela temos as últimas palavras de Cristo na cruz, que foram: está consumado. Quando a obra de Cristo termina, a nossa começa. Começamos nossa vida cristã com o está consumado. O julgamento foi consumado. Por isso, não há condenação, nem para você, nem para mim. A punição do pecado foi completada. A santidade de Deus exigia a morte do pecador, mas agora Cristo morreu em nosso lugar. E desta maneira, o velho Adão caído pôde ser reconciliado com Deus de amor. Começamos nossa vida cristã com o está consumado. Paulo diz que fomos justificados mediante a fé. E hoje temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Lendo este texto, vemos que Deus fez as pazes conosco. Agora, como foi processado? Éramos todos filhos da desobediência e estávamos debaixo da ira de Deus, conforme a parte B do versículo escrito em João, capítulo 3, versículo 36. Se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O homem tornou-se inimigo de Deus e perdeu a paz com Deus. Mas por qual motivo o homem tornou-se inimigo de Deus? Creio que não foi por causa da desobediência somente que o homem tornou-se inimigo de Deus. A desobediência separou o homem de Deus, mas a inimizade veio porque o homem foi atraído pelo inimigo de Deus. A humanidade, no primeiro homem, se juntou ao inimigo e se tornou, naquele momento, contra Deus, ou melhor colocado, ante Deus. Isto é tão verdade que durante toda a história os homens foram ante Deus. E lá em Apocalipse se levantará o homem da iniquidade, e este homem representará todos os ante-Deus da história. Todavia agora ele não mais é conhecido como ante-Deus, mas sim como anticristo. Todo e qualquer inimigo não tem paz quanto ao seu adversário. Desta maneira, o homem passou a viver sem paz com Deus, sem paz com o próximo e sem paz consigo mesmo. Mas quando cremos na obra consumada e compreendemos que já fomos justificados e por isso temos paz com Deus, então tudo muda, pois agora vivo livre de condenação, de acusação e do medo. Aleluia! Ele nos ama continuamente. Crer na obra consumada garante a você esse estilo de vida vitoriosa. Mas também, quando vivemos na nova aliança, desfrutamos do amor de Deus. Na lei, o primeiro mandamento diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Isto é verdade, pois devemos mesmo. Mas como isso é processado na vida do Filho de Deus? A palavra nos ensina em 1 João, capítulo 4, versículo 19, que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Aqui está a verdade a respeito de amar a Deus. O nosso amor por Ele
é apenas um eco do amor dele por nós. Você só pode amar o Senhor quando, de fato, você entende que primeiro é amado por Ele. Ninguém consegue amar o Senhor apenas como um mandamento, porque o mandamento é lei e ninguém jamais cumpriu a lei. Assim sendo, quando compreendemos o quanto somos amados, a nossa resposta espontânea é amar o Senhor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe como conseguiremos exercer liderança na casa de Deus? Quando compreendermos que somos filhos amados do Pai. Sabe como podemos enfrentar todos os dias as guerras contra o inimigo? Compreendendo que o Pai, que é Deus de amor, nos ama de tal maneira que entregou seu Filho por nós. Mas se acalentarmos algum resquício de dúvida de que somos amados dele, assim fraquejaremos por medo de sermos rejeitados ou preteridos. Ele nos ama e somos aceitos por ele. Podemos servi-lo em sua obra com alegria, sem medo e sem receio. Afinal, ele nos ama tanto. Precisamos conhecer o quanto somos amados do Pai. Qualquer pessoa que vive sem a paz e ainda não provou do amor que aceita, se sente condenado e fica o tempo todo procurando conquistar a aprovação de Deus através de suas obras ou através de suas performances. Crer errado produz comportamento errado, mas a crença certa resultará em atos certos. E como você pode usufruir da obra consumada? Como receber tudo que Jesus conquistou na cruz? Como reinar em vida? Comece de onde Cristo terminou. Aproprie-se de toda a conquista resultante da obra que foi consumada na cruz e faça do fim o seu começo. Faça da consumação de Cristo o seu início. Que o ômega de Cristo seja seu alfa. Esse é o grande segredo da vitória. A obra já foi consumada. Somos filhos amados de Deus. Não é incrível pensar que mesmo antes de Jesus fazer qualquer obra, Deus disse que Ele era o Filho amado que lhe dava prazer? O Senhor disse isso 2 vezes. A primeira foi no batismo e a outra vez, 40 dias depois, no Monte Hermon. Agora, o maravilhoso nisso é que quando Deus disse a Jesus no batismo que o amava, Jesus estava no Rio Jordão, próximo ao Mar Morto, o lugar mais baixo no globo terrestre, que fica a 400 metros abaixo do nível do mar. E na segunda vez, 40 dias depois, Jesus ouviu essas mesmas palavras no Monte Hermon, a mais de 3.000 metros de altitude, a montanha mais alta de Israel. Isso é formidável. Estando lá em cima, enquanto tudo está bem, Deus diz a você: você é filho amado que dá prazer ao Pai. E quando você estiver lá embaixo, as coisas não estiverem bem, Ele também lhe diz: você é filho amado que dá prazer ao Pai. Somos amados quando nos sentimos bem e quando não nos sentimos bem.